Bom dia, pessoal. Eu decidi fazer esse vídeo porque ontem uma pessoa fez uma indagação para mim e aí eu fiquei pensando, né, sobre o assunto. E hoje de manhã o programa da Fátima Bernardes tratou basicamente das mesmas coisas. Então eu senti a necessidade de falar um pouquinho, né? É o seguinte, a pessoa ontem estava falando sobre o protesto que teve lá na Djalma Batista, anteontem, acho, na terça-feira. Então, o protesto lá na Djalma Batista foi em apoio às manifestações que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, né, por conta da morte do George Floyd. E aí essa pessoa dizia o seguinte: Kellen, eu achei totalmente errado aquela manifestação porque eu percebi 3 pautas. A primeira era em apoio lá às manifestações dos Estados Unidos. A segunda era contra o fascismo e a outra era contra o governo do Bolsonaro. Então eu acho que contra o fascismo, contra o Bolsonaro, beleza, mas eu achei uma besteira ficar se manifestando em favor do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque não tem nada a ver com a gente. Foram os policiais de lá, não foram os policiais daqui, o cara morreu lá, o cara não morreu aqui. Então eu não concordo com essas manifestações que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, para tentar responder para ele, eu falei o seguinte: pessoa, fulano, o racismo é uma questão histórica, né? Historicamente, o Brasil é um país racista, né? A gente não vai muito longe, os negros estavam sendo escravizados ainda. A escravidão só terminou em 1888. Então, não está muito longe da gente, né? Então, o negro, mesmo depois que foi liberto da escravidão, ele continuou tendo uma posição subalterna, né? Hoje em dia, no Brasil, os negros não ocupam os locais de poder. Se você for ver na política, nas empresas, os altos cargos de poder não são ocupados, na maioria das vezes, pelos negros. Outra coisa, a questão de escolaridade também. Tanto que existem leis, por exemplo, a lei de cotas, para tentar amenizar essa questão histórica, né, dos negros na universidade, nas escolas, enfim. E eu estava dando uma olhada no Atlas da Violência do ano passado. 75% das mortes violentas era de pessoas pretas, de pessoas negras. Então, a luta dos negros contra o racismo, por melhores condições de vida, por dignidade, na verdade, é uma luta totalmente legítima, totalmente legítima. É muito triste você vivenciar o que essas pessoas vivenciam aqui no Brasil e no resto do mundo, né? Contar uma história para vocês que aconteceu comigo e com o meu irmão. Eu tenho muitas pessoas negras na família, né? Então, eu já senti um pouquinho do que essas pessoas passam no dia a dia. No início desse ano eu vendi um automóvel, né? E aí a pessoa me pagou em dinheiro vivo. Peguei esse dinheiro para comprar outro carro e marquei com a pessoa que eu ia comprar o carro no cartório. Então eu chamei meu irmão para ele ir comigo, né, de moto, que eu não queria andar com muito dinheiro assim, sozinha. Então fomos eu e meu irmão até o cartório, a gente foi de moto. E aí nesse trajeto de casa até o cartório tinha uma blitz da polícia militar. E tinha várias motos sendo paradas, né? Porém, a abordagem com a gente foi diferente.
A moto estava legalizada, estava tudo certinho. E aí o cara foi fazer eu não sei como chama, que ele chama de baculejo, né? Foi revistar meu irmão e pediu para eu dar uma olhada na minha bolsa. E eu tava com um monte de dinheiro vivo dentro da bolsa. Então o policial inventou várias desculpas para que a gente permanecesse lá. Todos os outros foram liberados. Não tinha nenhum negro lá. Porém, a abordagem com a gente foi diferente. Ele viu erro no documento da moto, que estava todo certinho. Então, meu irmão falou, olha, se tem erro de digitação aí, você tem que ver no Detran. Você pode pesquisar aí no Detran. Então, a gente passou muito mais tempo lá, tentando se justificar para o guarda, do que as outras pessoas, que paravam, as pessoas, se estava tudo certinho, eles olhavam o documento e tchau, entendeu? Então, eu sinto ter que falar sobre essas coisas, porque muitas pessoas da minha família passam por isso diariamente. E aí a gente vê nas redes sociais uma parcela das pessoas falando que a questão racial é mimimi, que todas as vidas importam, de fato, todas as vidas importam. Porém, a parte branca da sociedade nunca passou pelo que os negros passam diariamente. A abordagem é diferente. Os altos postos de trabalho são diferentes. Os negros sempre ocupam os lugares subalternos. A forma de tratamento é diferente. Se você for analisar uma briga entre duas pessoas brancas e uma pessoa negra e uma branca, a primeira coisa que o branco vai falar para o negro é algo denegrindo a qualidade dele de ser negro. Seu preto safado, você é negro. Então esse tipo de coisa não é velada no Brasil. É uma coisa muito explícita. O racismo faz parte da vida das pessoas. Então é muito triste. Imagina só uma criança tendo que lidar com esse tipo de coisa. De entrar numa loja e os vendedores virem atrás. Ou até mesmo com os pais, né? Entrarem numa loja, num restaurante chique e as pessoas olharem assim, geralmente quando olham eu já penso logo, assim, não tem dinheiro não, o que tá fazendo aqui? Então o racismo é uma coisa presente na vida das pessoas. E o que a gente pode fazer para que a gente possa amenizar isso? A gente não pode amenizar, logicamente, mas a gente pode ser solidário, a gente pode sentir empatia e a gente pode reforçar, né, essa luta contra o racismo que é totalmente legítima. Então, se eu não concordo, pelo menos eu não vou tentar desqualificar uma luta que é histórica, né? Então a gente nunca vai poder falar pelos negros, não é o nosso lugar de fala. Porém, a gente pode ser solidário com a luta deles, que é uma luta legítima e é uma luta que é triste, né? É triste a pessoa ter que provar constantemente que tem dignidade, porque toda abordagem com o negro é totalmente diferente com o branco, totalmente diferente. Então, se a gente não concorda com a luta dos negros, a gente precisa estudar um pouco mais, né, sobre ela, para que a gente possa compreender melhor tudo que eles já passaram e o que eles passam constantemente. Eu acredito que o grande lance é você tentar se colocar no lugar da pessoa. Você gostaria de ser tratado como a grande maioria dos negros são tratados no Brasil? A partir do momento que você fizer essa autoanálise, talvez você mude a sua concepção com relação à luta que está sendo travada, que é diária. Então não desqualifique essa luta. Se você não concorda, beleza. Não estou aqui tentando mudar a mentalidade de ninguém. Eu só estou pedindo para que, se você não concorda, que você estude um pouco mais, né? E tenha empatia. Procure se colocar no lugar.
Se você nunca foi vítima de discriminação, de preconceito, tente imaginar como você se sentiria sendo tratado da forma como a grande maioria dos negros são tratados diariamente no nosso país. Então, eu apoio a causa negra. Eu sou totalmente a favor dessas manifestações, contando que sejam pacíficas, mas infelizmente em todas as manifestações tem as pessoas que estão lá com uma índole boa, né? Sem mais intenções, mas também tem os galerosos, né? Infelizmente. Mas é uma luta legítima e quanto mais a gente puder ajudar, a gente vai estar alertando a sociedade para uma coisa que deveria ser natural, que deveria ser comum, que é a igualdade racial, né? Uma pessoa não pode ser julgada pela cor da sua pele. Então, vamos tentar dar essa força, né, para o movimento contra o racismo, porque é totalmente legítima e válida, ok? Obrigada, pessoal.